A Luciene Rosa Coimbra Almeida, ela fala o seguinte: fala do milho, comprei sementes orgânicas. Bom, vamos lá. O milho é um alimento rico em carboidrato. O milho, tudo que é rico em carboidrato, aumenta no nosso organismo a produção de um hormônio chamado insulina. Sempre que a nossa insulina está em níveis muito, muito elevados, nós desencadeamos uma série de processos inflamatórios. Então, este é um aspecto em relação ao milho. O milho, por ter muito carboidrato e por estimular a produção da insulina, gera inflamação. Outro aspecto do milho. O milho, você diz que comprou sementes orgânicas. Bom, o orgânico é menos nocivo, é menos ruim do que o não orgânico. Por quê? Orgânico, na realidade, quer dizer que o teu milho não tem pesticidas. O milho orgânico não tem agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, agrotóxicos de modo geral, tá? No entanto, o milho, hoje, os milhos que nós compramos, mesmo que sejam milhos orgânicos, muitos deles, eu não posso afirmar que 100%, mas talvez muito próximo a isto. O milho que nós consumimos hoje, que nós compramos hoje, é um milho que foi geneticamente modificado. O milho que nós compramos hoje, mesmo que não tenha agrotóxico, ou seja, mesmo que seja orgânico, é um milho chamado OGM, organismos geneticamente modificados. Então, este milho sofreu uma modificação genética para que haja algum melhoramento nele. Em resumo, os grãos que são geneticamente modificados, muitas vezes são grãos que têm um peso molecular muito alto. Muitas vezes pesam acima de 150 mil Daltons. E este peso elevado este peso molecular elevado no grão, no milho, na soja e em outros grãos, até em alguns feijões, este peso molecular vai gerar uma inflamação no teu intestino. Por quê? Pensa aqui comigo. No nosso intestino, né, as células estão ali formando uma barreira. Então elas ficam assim bem presinhas, bem juntas, formando uma espécie de peneira, uma espécie de barreira. Quando nós consumimos alimentos que são inflamatórios ou que são organismos geneticamente modificados, este alto peso molecular vai fazer com que, é difícil mostrar, né? Vai fazer com que estas células que deveriam estar bem juntinhas no nosso intestino, vai fazer com que elas comecem a se separar. E nisto que elas começam a se separar, surgem furos no nosso intestino. E por estes furos, muitas coisas que não deveriam entrar no nosso organismo, passar para a nossa corrente sanguínea, vão acabar entrando e nos gerando uma série de processos também inflamatórios, tá bom? Então, eu não... Acho que vale a pena você fazer o teste, tá? Mas, de modo geral, o milho tem esses dois problemas. Bom, a Luciene comenta aqui, mas esse milho não é OGM, não é organismo geneticamente modificado. Então, Luciene, de qualquer forma, como eu falei, independente do milho ser ou não um alimento geneticamente modificado, independente disto, ele inflama devido ao fato de ser um alimento rico em carboidrato. Agora, se você come uma vez ou outra, não tem problema. Porque a inflamação crônica, uma das coisas que te leva à inflamação crônica é você estar sempre com os níveis de insulina muito, muito elevados.
Então, se você come uma vez ou outra um alimento que tenha uma carga glicêmica mais alta, e o milho é um alimento de alta carga glicêmica, o que acontece? Tua insulina vai subir, mas se você se alimenta adequadamente, depois ela vai descer. E ela não vai estar o tempo todo lá em cima, tá bom? Então, esta é a questão do milho. Você tem que estar se observando. E se você tem o hábito de comer no dia a dia, observe se você vai ou não ter dores articulares, mas, sem dúvidas, de modo geral, é muito mais interessante você, de repente, comer milho pela manhã, comer batata doce pela manhã, comer aipim pela manhã, do que pão, biscoito, cereais, tá legal? Então, é uma troca inteligente, porém, mesmo sendo um alimento considerado saudável, devido à individualidade biológica que eu te expliquei e a esses fatores também, é muito importante você estar sempre fazendo uma autoavaliação, tá bom? Tem gente que se dá super bem com milho, tem gente que não.